A salvação é um dom gratuito de Deus, oferecido a todos os que creem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Efésios 2:8-9. No entanto, a Bíblia também fala sobre atitudes e escolhas que podem levar alguém a se afastar da graça divina. A palavra de Deus nos alerta sobre os perigos de rejeitar a verdade e de viver em oposição ao Espírito Santo. Abaixo, listamos 7 tipos de pessoas que, segundo a Bíblia, podem não receber a salvação. 1. Aqueles que rejeitam a revelação de Deus. A rejeição da palavra de Deus é uma escolha que leva ao desprezo pela salvação. A Bíblia diz: quem rejeita a lei de Jeová, também a sua promessa despreza, mas o que teme o mandamento será recompensado. Provérbios 28:9. Quem ignora a palavra de Deus e rejeita a sua revelação, não pode esperar receber a salvação. 2. Aqueles que negam o Filho de Deus. A negação de Jesus Cristo como o único caminho para a salvação é uma escolha fatal. A Bíblia afirma: quem nega o Filho, o mesmo não tem o Pai, mas quem confessa o Filho, tem também o Pai. 1 João 2:23. Quem rejeita Jesus Cristo como o Salvador, não pode ser salvo. 3. Aqueles que ousam falar contra o Espírito Santo. O Espírito Santo é o agente da salvação, e falar contra ele é uma ofensa que não será perdoada. Jesus disse: mas eu vos digo que qualquer que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem neste mundo, nem no futuro. Mateus 12:32. Essa ofensa é grave e intransponível. Aqueles que preferem o pecado ao perdão. Há pessoas que amam o pecado mais do que desejam o perdão de Deus. A Bíblia diz: se alguém vier a mim e não odiar a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Lucas 14:26. Quem prefere viver no pecado, em vez de se entregar a Cristo, está se afastando da salvação. 5. Aqueles que rejeitam o convite de Deus. Deus convida todos os homens a se arrependerem e a buscarem a salvação, mas há quem rejeite esse convite. A Bíblia diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Apocalipse 3:20. Quem fecha a porta para o convite de Deus está se privando da salvação. 6. Aqueles que vivem em oposição à verdade. Há pessoas que escolhem viver em oposição à verdade de Deus, preferindo seguir suas próprias vontades. A Bíblia diz: se alguém viver em pecado, e se alguém morar na mentira, não pode herdar o reino de Deus. Gálatas 5:19-21. Quem vive em oposição à verdade de Deus está se afastando da salvação. 7. Aqueles que morrem em seus pecados. A última e mais trágica situação é a de quem morre sem arrependimento e sem aceitar a salvação em Cristo. A Bíblia diz: se nós dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se, porém, confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e purificar-nos de toda a injustiça. 1 João 1:8-9. Quem morre em seus pecados sem arrepender-se não pode ser salvo. A salvação é um dom de Deus, mas requer uma resposta de fé e arrependimento por parte do ser humano. A Bíblia nos alerta sobre os perigos de rejeitar a verdade, negar o Filho de Deus e viver em oposição ao Espírito Santo. Porém, Deus é misericordioso e deseja que todos sejam salvos. 1 Timóteo 2:4. Portanto, é essencial que cada um de nós busque a salvação com sinceridade e fé, confiando em Jesus Cristo como o único caminho para a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3:16.